Tudo bom, pessoal? Vamos continuar com o nosso glorioso estudo em filosofia do direito. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre regras e princípios, que é a nossa aposta, uma outra aposta nossa aí para a sua próxima prova. E é um assunto muito debatido na filosofia do direito, ok? Antes de a gente começar a diferenciar os dois, vamos falar o que eles têm em comum, o que as regras são comuns com os princípios. O fator em comum entre os dois é que os dois são normas jurídicas, ok? Regras e princípios são normas jurídicas. Mas eles têm muitas diferenças e a gente vai entrar nelas agora. A primeira grande diferença é que a regra é um mandamento mais específico, é um mandamento menos abstrato, enquanto o princípio é um mandamento mais abstrato, tem um maior grau de abstração, beleza? Outra diferença entre regras e princípios é quando existe um conflito entre regras e quando existe um conflito entre princípios. E a resolução desse conflito é diferente em cada caso. No caso de conflito entre regras, o que vai acontecer é que uma deve ser necessariamente ser excluída. Uma regra vai ser inválida, enquanto a outra regra vai ser válida, beleza? No caso dos princípios, quando existe o conflito, você pode realizar o que a gente chama de sopesamento ou ponderação. Você não precisa excluir necessariamente um princípio completamente para você aplicar o outro. Não, você pode aplicar de forma sopesada os dois princípios para evitar esse conflito, beleza? Agora, em relação aos resultados da aplicação de regras e resultados da aplicação dos princípios, ou melhor, os efeitos da aplicação das regras e os efeitos de aplicação dos princípios. Geralmente nas regras, os efeitos já estão contidos dentro delas, ok? Então quando a gente fala proibido entrar no parque com um animal, a gente já sabe qual o efeito se a regra for cumprida ou se for descumprida, beleza? Já no caso dos princípios, os efeitos são mais indeterminados, efeitos indeterminados. Então, quando a gente fala do princípio da dignidade humana, é mais difícil saber qual o efeito que a gente está querendo quando a gente cumpre ou quando a gente descumpre esse princípio. Beleza? E aí, já puxando esse assunto de regras e princípios, a gente entra numa outra aposta nossa, que é o autor chamado Robert Alexy, ou Robert Alexy. Ok? Esse autor fez essa distinção entre regras e princípios e ele deixou claro que princípios são mandamentos de otimização. Mandamentos de otimização. Beleza? E ele também falou sobre o caso de conflito de princípios, como a gente falou anteriormente. Beleza? Enquanto Dworkin, que foi um autor que já caiu numa prova anterior, falava entre pesar os princípios, Robert Alexy falava em precedência de princípios, beleza? Tem um princípio que é precedente a outro princípio. E por que é importante? Porque na precedência de princípios, não existe aqui um princípio absoluto, um princípio soberano. Não existe uma soberania de um princípio, mas a precedência do princípio vai se dar no caso concreto, beleza? A precedência não é absoluta, a precedência se dá no caso concreto, beleza? Robert Alexy falou bastante sobre princípios, falou bastante sobre direitos fundamentais também e a aplicação desses princípios, beleza? E aí uma outra característica que ele colocou nos princípios, que são mandamentos de otimização, como eu falei, é que esses princípios podem ser satisfeitos em graus variados. Princípios podem ser satisfeitos em graus variados. E essa satisfação depende tanto de aspectos fáticos, como depende de aspectos jurídicos, beleza? Então, quando eu falo de liberdade de expressão, quando eu falo dignidade da pessoa humana, dependendo do aspecto fático e aspecto jurídico do caso concreto, você vai ter um certo grau de satisfação desse princípio, beleza? Belezinha? E para terminar princípio, lembra que eu falei um pouquinho de Dworkin? Uma outra aposta que pode cair na sua prova aí é o debate Dworkin-Hart. O que foi esse debate Dworkin-Hart? Antes de a gente falar o que ele foi, esse debate é até hoje muito estudado entre os filósofos do direito. Por quê? Porque Hart, vamos falar agora um pouquinho dele. Hart, ele falava que o direito é composto de linguagem, e a linguagem é aberta. Logo, existe no direito o que ele chama de textura aberta do direito. Ou seja, a linguagem não é suficiente para dar conta de todos os detalhes do direito, beleza? Então vai existir situações em que é necessário o que ele chama de discricionariedade do intérprete. Ou seja, o intérprete tem uma certa discricionariedade para, de certa forma, criar o direito em casos concretos, beleza? Só que o Dworkin não aceitava isso. Discricionariedade do direito para o Dworkin é balela para ele, beleza? O que Dworkin falava? Dworkin falava da teoria da resposta certa. O direito só é capaz, aliás,
Para cada situação, o direito tem uma resposta certa. E qual é essa resposta certa? Depende do intérprete em buscá-la. O intérprete tem que interpretar o direito de certa forma que ele consiga buscar a resposta certa para aquele caso concreto. Beleza? Então, inclusive nessa busca do direito correto para cada caso, é que Dworkin cunhou o juiz Hércules, porque essa tarefa de buscar o direito, qual é o direito, a resposta certa para aquela questão, é uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil de ser feita. Beleza, pessoal? Então essas foram as minhas dicas para hoje. Boa prova, vão tranquilos e vai dar tudo certo. Um abraço.